Olá, eu sou Janine Polidório e no vídeo de hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre intervenções em hipótese silábico-alfabética descrita. Lembrando que as hipóteses elas são referentes à escrita da criança, não à leitura, gente. Porque a leitura ela tem uma outra classificação que não é a mesma das hipóteses de escrita. Nós temos sim hipóteses de leitura, mas a classificação é completamente diferente. Não vem ao caso neste vídeo. Eu vou fazer um pouquinho diferente dos vídeos anteriores de intervenções e eu trouxe aqui para vocês os slides originais do Instagram. Se você não me segue ainda, no @JanaineSpolidório, você me encontra lá no Instagram. E as postagens do Instagram são verdadeiras formações. De vez em quando eu dou lives por lá, as lives também têm esse conteúdo de slides e é bem interessante se você puder me seguir para você poder acompanhar também lá pelo Instagram as novidades que nós temos no universo Janine Polidório. Vou mostrar para vocês o post original do Instagram, que é de onde saíram as ideias para esse vídeo das intervenções, né? E nós vamos utilizar esses posts que eu fiz para explicar, para que você possa compreender, na verdade, as intervenções que são adequadas ao aluno silábico alfabético. Mas por que você precisa saber intervir, né, nas hipóteses? Primeiro, porque é essencial que o professor saiba como o aluno pensa. Se você não sabe como o aluno pensa, você não consegue trazer uma intervenção adequada ao que o aluno precisa. É a zona de desenvolvimento proximal lá do Vygotsky, lembra? Essa zona de desenvolvimento proximal você só consegue perceber se você compreende em que parte do aprendizado o aluno está. Você precisa saber como que isso acontece dentro do cérebro, porque não dá para você tratar de uma hipótese sem ter noção de como ela é processada no cérebro. Isso, na verdade, vai acontecer com aquelas pessoas que não entendem a hipótese descrita. Elas vão falar, isso daí do construtivismo não dá certo. Isso daí do construtivismo na minha sala de aula não dá resultado. Tem uma ponte, tem um abismo gigantesco, na verdade, não é nem ponte quebrada, eu ia falar uma ponte quebrada, mas é um abismo entre a pessoa dizer que não funciona porque ela não sabe e a pessoa dizer que não funciona porque ela aplicou e não deu certo com alguém, então ela tem uma evidência. Então, é preciso refletir se o não deu certo foi por causa de quem não sabia aplicar ou se foi porque alguma evidência mostrou diferente. Porque se alguma evidência mostrar diferente, você começa uma nova teoria, certo? Se a teoria já está lá, ela já está sendo utilizada em vários países, ela já é uma evidência científica, não tem como ela dar errado. O que pode acontecer é ela sofrer modificações por causa de novas evidências. Então, quando um professor fala que ele não entende a hipótese descrita, é porque ele não aprendeu devidamente. E é super essencial que um professor de alfabetização saiba, ao menos, detectar as hipóteses de escrita. No caso ali das hipóteses, o que acontece? Tem uma forma dela acontecer dentro do cérebro. Eu vou até pegar aqui para vocês. Se vocês tiverem dificuldade de compreender como que acontece no cérebro essas hipóteses, porque elas têm um jeito de acontecer lá dentro, no meu livro Neurogênese da Alfabetização, que está à venda lá no site da loja, no www.genesepolidário.com.br, você encontra várias explicações, inclusive um gráfico aqui, uma ilustração perfeita de quando você usa cada método de alfabetização com qual hipótese, na página 84. Então, essa ilustração aqui eu mandei fazer, assim, eu contratei um ilustrador para fazer, para que fique bem claro que não é toda a metodologia que vai de encontro a toda a hipótese. Tem a metodologia certa para a hipótese correspondente. Tem que corresponder o momento do cérebro com o momento da aprendizagem. Se você não corresponde, você erra o caminho do cérebro da criança, entende? Vamos voltar lá.
E você tem que saber também como oferecer essa intervenção, que o que eu acabei de explicar. Se você não sabe qual caminho seguir no cérebro da criança, como você vai saber o que você estimula? Você não sabe, você dá várias rotas para a criança e você espera que ela pegue a rota correta. É assim que a gente faz quando usa uma metodologia só ou quando não conhece as hipóteses de escrita. Então, as dicas para as atividades. Vou tentar ser breve, tá, gente? Que eu tenho uma tendência aí a falar um pouquinho mais e eu queria que esse vídeo fosse mais direto. Aqui eu trouxe alguns exemplos de atividades. Essa atividade aqui, ela é praticamente um mexe-mexe, vou ampliar aqui para vocês verem. O que vai acontecer com ela? Tem uns guarda-chuvinhas e nas gotas que estão acima do guarda-chuva, tem as letras referentes à palavra que está no centro. A criança tem um repertório limitado de letras, que é o que está nas gotinhas, e ela deverá organizar essas letras para encaixar no nome da palavra, que aqui no caso é caneca. Então, mesmo que ele seja silábico alfabético, esta atividade vai forçar ele a perceber qual é o som que ele não colocava na hora de escrever caneca, sem o repertório de letras ali fechado. Para ficar mais interessante essa atividade, vocês podem fazer o seguinte. Antes de dar a atividade, peça para a criança escrever as palavras numa folha ou para montar com letras móveis. Então, você pede na mesma ordem que está na atividade para a criança colocar essas letrinhas em ordem ou para escrever em uma folha, coloca do lado, e daí você pede para ela fazer a atividade. O que ela vai fazer? BNCC. Tem um dos códigos da BNCC que é observar e comparar. Eu acho que eu estou até com ele aqui, deixa eu ver. Não está nessa página. Mas tem um código da BNCC que é observar e comparar escritas do primeiro ano. Quando você pede para o aluno primeiro, é uma estratégia do professor isso, tá? Não está na BNCC, mas vai de encontro com uma das habilidades que ali está. Quando você pede para o aluno primeiro escrever ou primeiro montar, como ele acha que é a palavra, e depois você dá com as letras fechadas, então no caso ali de caneca, você oferece as 6 letrinhas da caneca e pede para o aluno perceber onde vai cada letra, você força o aluno a refletir. Depois que você fez isso, que você viu que está certa a palavra, já corrigiu com o aluno, pede para ele comparar o que ele escreveu na atividade em folha, com o repertório fechado de letras, com o que ele tinha feito antes da atividade, para que ele comece a perceber que faltava na escrita espontânea dele letras. É bem interessante essa estratégia. Só um minutinho, que eu tenho que esperar sair um... É que aparece para mim um negócio aqui que não aparece para vocês, eu esperei sair para eu poder mexer na imagem, para poder continuar a explicação. Bom, essa é uma das atividades que é bem interessante fazer com aluno silábico alfabético. Vou mostrar mais uma, assim que o meu computador ele não está muito simpático hoje, mas a gente vai conseguir. Foi. A próxima atividade, eu não estou mostrando ela inteira aqui por motivos óbvios, né? Como eu já falei com vocês em outros vídeos, tem um pessoal picareta na internet que fica esperando os outros criarem atividade para eles copiarem. Então, para evitar esse tipo de situação desagradável, eu prefiro não colocar a atividade inteira. Mas dá para eu explicar para vocês como que funciona. Nessa atividade aqui, nós temos aí uma suposta pescaria de sílabas. Nessa pescaria, eu tenho sílabas que são fechadas também, que nem o mexe-mexe da página anterior. Só que na página seguinte, que não está aqui, eu tenho palavras que são imagens, na verdade. Por exemplo, eu tenho lá sofá, acho. Tenho sofá. Vai ter lá o desenho de um sofá. A criança vai observar a figura que está na página seguinte, vai pescar aqui quais são as sílabas que fazem parte de sofá e vai pintar, por exemplo, de vermelho.
Então, ela vai, pintou de vermelho, daí ela vê a figura de uma saia na página seguinte. Ela vai agora pescar as sílabas que fazem parte de saia. Se ela pintou o sofá de vermelho, a saia ela vai pintar de outra cor, pode ser rosa. Então, ela vai pintar a sílaba sa e a sílaba ia de rosa. Depois que ela pintou, ela vai escrever o nome das figuras, mas a atividade não acaba aí. Ela tem mais coisas para fazer. É que para dar o exemplo para vocês, eu achei interessante trazer essa atividade, porque aqui você trabalha muito bem a regularização de sílabas simples. A utilização de sílabas simples com o aluno silábico alfabético, ela é perfeita, porque vai ajudar ele a estabilizar essa relação que ele terá, na hipótese alfabética, de sílabas mais fixas formadas por consoante e vogal. Não é interessante ficar o tempo todo em atividade de sílabas, porém, é bem interessante quando você dá uma proposta diferenciada com repertório fechado, como eu fiz no mexe-mexe ali da caneca, da página anterior, que era do guarda-chuva, e estou fazendo aqui agora com outras palavras. Então, o aluno ele tem um direcionamento, eu estou utilizando a atenção, a concentração e a limitação. Então, eu estou fazendo um controle inibitório do que ele precisa fazer na atividade quando eu dou as sílabas exatas que eu preciso. Se ele pintar uma sílaba errada, o resto da atividade ele não vai conseguir fazer. Então, é bem interessante esta atividade de atenção. Vamos para a próxima? Essa daqui, ela vai um pouquinho além. Então, essa atividade, ela pede para completar com a sílaba faltante, que ali no caso é o co, né, de âncora, e escrever uma frase com a palavra que a criança escreveu ali, completou. Essa atividade eu acho bem pontual para silábico alfabético, porque ele está passando ali para a fase que ele precisa se tornar em breve alfabético. O que vai acontecer? Quando ele escreve âncora, eu dou um alívio para ele, porque eu já escrevi quase toda a palavra. Ele precisa apenas completar com uma sílaba, que ele precisa perceber ali o som, que é o co, âncora. E quando ele for escrever a frase, a grande dificuldade do silábico alfabético para o alfabético é a segmentação de palavras em frases. Então, eu já estou dizendo para ele, só de separar a palavra, que aquela palavra não pode ficar grudada com as demais. Então, mesmo que ele grude todo o resto da frase, ele não segmente como se deve, ele vai começar a ter aos poucos a noção dessa segmentação, porque eu consigo criar no aluno silábico alfabético, a partir do silábico alfabético, a noção de unidade da palavra. Então, é bem interessante. Essas 3 atividades são bem pontuais, como vocês viram. Só um minutinho. Que eu fechei aqui o... Só um minutinho. E eu vou explicar para vocês o que vocês não devem fazer agora. Porque lógico que a gente tem atividade que a gente deve fazer e a que a gente não deve. A que você não deve fazer, essa daqui é uma atividade bem típica do que você não deve fazer. Só um minuto que não está dando certo aqui o meu compartilhamento de tela. Só rapidinho aqui. Acho que agora vai. O que você não deve fazer? Aqui nós temos exemplos das atividades anteriores, só que com comandas diferentes. Lembra aquele da caneca que tinha já as letras em cima? Um erro brutal que os professores fazem é colocar a figura com os quadrinhos para a criança completar, mesmo na fase silábica alfabética. Gente, se essa criança silábica alfabética não percebe na hora da escrita qual é a letra, há uma grande probabilidade de quando você coloca um número de quadrinhos, ela também não perceber e colocar uma letra aleatória se ela não souber. Vai ter também, Janaína, aquela lá, que ela vai perceber a letra, vai. Mas a porcentagem, gente, é mínima. A criança
que você deixa livre, você só delimita a quantidade de letras, nem sempre ela tem o avanço que ela deveria. Ela precisa ter o contato com a letra que falta para poder refletir em qual local ela vai. Essa é uma reflexão da hipótese. Não se aplica às demais hipóteses. Estamos falando da silábica alfabética, em especial. Então, é sempre importante que quando você dê letras para as crianças, você pode dar até de 2 palavras. Você pode colocar em 2 palavras para elas escreverem o nome. Mas tem que ter as letras delimitadas, porque senão você não provoca o que você deveria no cérebro dessa criança. O segundo exemplo é o da âncora. Observe a figura e escreva uma frase para ela. Aqui eu tenho 2 dificuldades. Uma que a criança ainda nem escrever palavra direito, ela escreve. E outra que eu já quero que ela escreva uma frase sem ter certeza que ela sabe fazer a palavra. Então, não faz sentido, entende? A sua atividade pedagógica, especialmente na alfabetização, ela precisa ter sentido, porque a criança ela está formando uma estrutura neurológica. O professor de alfabetização, ele praticamente faz uma neurogênese na cabecinha da criança. Ele vai criar os neurônios responsáveis pela alfabetização. Isso significa que você tem uma responsabilidade imensa com essa criança e se você formar aquele alicerce errado, o que vai acontecer? Na sua série, nada. Mas daqui 2 anos, essa criança não vai ser uma criança leitora. Ela vai ser exatamente aquela criança que tem dificuldade de interpretar, aquela criança que tem problemas de ortografia, aquela criança que troca a letra. Então, se o professor de alfabetização não souber o que ele está fazendo e com o que ele está lidando na base neurológica, ele não vai ter sucesso e isso vai aparecer depois, não na série dele. Vamos voltar lá para os exemplos? Então, a gente viu lá o da âncora. O ideal é você, pelo menos, fornecer a palavra para a criança ou fazer essa criança montar a palavra. Tem outros jeitos de montar a palavra, não tem problema, mas é importante que ela possa se apoiar em algo para poder fazer esse outro algo. Voltando ali no Vygotsky, na zona de desenvolvimento proximal. Eu preciso ver o que é real para o aluno, o que é proximal e o que é potencial. Se eu quero chegar no potencial, que é a frase, desculpa, no potencial, tá certo? No potencial, que é a frase, eu preciso trabalhar com o proximal dele. O proximal é ele ter o real, que é a palavra. Da palavra, ele forma a frase, que é o proximal, para poder chegar durante o processo no potencial. Então, a gente tem ali as 3 etapas aí, as 3 gradações da zona de desenvolvimento proximal. E o último exemplo aqui é o ali as palavras que eu falei para vocês. Lembra que eu falei que tinha palavras na outra página? Eu coloquei um pedacinho aí, uma sereia, um sino e uma sacola. E se vocês repararem, todos começam com S, porque eu quero fixar o som do S nessa criança. Provavelmente ela tem uma deficiência no S e eu quero firmar o som. Se eu falo assim para ler as sílabas do quadro e escrever palavra usando essas sílabas, eu estou deixando muito solto. Daí vai começar o quê? Ô, Pro, eu posso repetir sílaba? Ô, Pro, eu fiz palavras, mas sobraram 3 sílabas. O que eu faço? Não dá para formar outra. Você percebe que você vai criar um problema para você e para a criança? Quando você deixa a atividade solta, sem orientação, a atividade mental da criança vai ser solta e sem orientação. Então, se você quer que seu aluno tenha sucesso, você primeiro precisa ter sucesso como elaborador ou como aplicador. Como aplicador é quando você avalia uma atividade e percebe que aquela atividade foi elaborada com cuidado e leva em consideração a maturidade do seu aluno. Então, aqui no caso, a maturidade é o silábico alfabético, que eu quero que se torne alfabético. Quando eu delimito dando quais são as figuras que se referem às sílabas que estão ali misturadas, eu faço o aluno refletir sobre a escrita, porque ele já sabe qual é a palavra, mas ele precisa buscar as sílabas. E isso faz uma diferença gigantesca em comparação ao professor que dá apenas as sílabas.
Então, é bem interessante quando você pode fazer esse tipo de coisa. Se você achou bacana, esse é o material que eu retirei de exemplo do Especial Silábico Alfabético volume 3, que está lá no site da loja. Se você está me vendo no YouTube, você vai ter o link embaixo aqui no resumo para poder clicar e ir direto para o material. Se você está no Instagram, você pode acessar o janenespolidori.com.br e digitar lá na busca do site da loja Silábico Alfabético 3. Como eu falei, se você tem dúvida na hipótese, você pode também adquirir meu livro Neurogênese da Alfabetização, que é o primeiro livro do Brasil que consegue delimitar, dentro de 3 parâmetros diferentes, o histórico, o da criança e o do cérebro, as hipóteses de escrita. Então, eu explico por 3 vieses diferentes. A teoria referente à história da escrita fui eu que desenvolvi. A hipótese de escrita vem da psicogênese, ali da Teberoski Ferreiro. E a parte de neurociência eu desenvolvi a partir de vários autores de neurociência referentes à leitura e escrita. Então, eu fiz um paralelo e consegui juntar em uma linha reta quais são as comparações que se fazem nos 3 parâmetros, para ficar mais fácil para vocês. A linguagem do neurogênese é super simples. Eu vou deixar o link aqui também embaixo do vídeo para quem estiver no YouTube. Se você estiver no Instagram, basta acessar o site da loja e digitar neurogênese. Gente, neurogênese é o processo de formação de novos neurônios. É muito simples a definição e é bem interessante que você possa começar a utilizar esse vocabulário no seu cotidiano, porque o que o professor faz é possibilitar a neurogênese na cabecinha dos alunos. Espero que você tenha gostado do vídeo e até nossa próxima aventura pedagógica ou neurológica.